Aqui no estúdio da 93.3, Marçal Siqueira. É um amigo de longa data e um amigo que participou de um momento em sua vida diferenciado. Muitas pessoas, com certeza, creio, não teriam suporte. Ele tem uma vasta experiência em diversas frentes. Ele é executivo de pessoas, relacionamento, comunicação, coach de performance com especialização internacional e trabalhou muito na área de gestão de pessoas, trabalhou um bom tempo na CBN Maringá, no Gestão de Empresas, autor do livro Gestão de Empresas, o sucesso na administração dos seus negócios, atuou como executivo em empresas como Cocamar, Viapar, tem no currículo conquistas importantes, como 150 melhores empresas do país para se trabalhar, e ele estava nas empresas quando isso aconteceu. Melhor veículo de comunicação interna do Brasil, melhor case de relacionamento com cooperados, no Núcleo de Desenvolvimento Humano Unimed do Brasil. E o Marçal passou por um momento em sua vida, eu colocaria como, caso comigo acontecesse, trágico. Marçal Siqueira, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de poder abrir o meu coração, de falar aquilo que de fato eu posso falar e eu não tenho nenhuma ressalva para falar do que aconteceu e esclarecer para as pessoas e também dar a oportunidade para que algumas pessoas que se não passaram podem passar por algo parecido e não só se precaverem, mas para que elas possam ajudar outras pessoas também. Esse é o objetivo da nossa conversa aqui. Marçal, eu gostaria que você contasse aos ouvintes, às pessoas que nos assistem também, o que aconteceu e que mudou a sua vida de uma maneira abrupta. Do dia para a noite você viu o país comentando sobre você. Exatamente. Eu conheci uma empresa que operava em criptoativos. Eu viajava bastante, o Brasil, já como treinador de pessoas, viajava também na minha função pastoral, tinha sido ordenado há 8 anos agora atrás, E eu viajava ou para ministrar a palavra, ou viajava para dar um treinamento, e conheci essa empresa por meio de um pastor que me apresentou, falou, olha, eles precisam de treinamento e eles estão crescendo, vá conhecer. Eu fui, fechei contrato de treinamento com eles, fiz o meu trabalho, e depois de basicamente aí uns 6 meses que eu dava treinamento, eles me perguntaram se eu queria investir na empresa. Eu fiz o meu investimento, a princípio investimento pequeno, e fui depois conhecendo mais da empresa e fui colocando não só o meu recurso, mas também coloquei recursos da minha mãe, do meu genro, da minha esposa, do meu filho, e fui avolumando lá de recursos. Depois de 3 anos com os meus recursos lá, eles me convidaram a estar em Maringá como representante, como um escritório aqui em Maringá. Eu falei, olha, eu não tenho foco nesse negócio. Não, você loca o espaço e você fica sem a responsabilidade operacional e se alguém entrar, obviamente será uma indicação sua. E eu falei, bom, eu vou aumentar o meu escritório, eu já estava com bastante atendimentos na mentoria, nos processos de treinamento, e aí eu loquei um escritório maior e cedi um espaço para eles. Aí quando foi em novembro de 2022, eu tinha lá cerca de 900 mil reais, eu tinha 600 que era meu e tinha 300 que era o rendimento dos 3 anos que eu não tirei. Porque eu tinha o sonho do apartamento, falei, então eu vou deixar lá esse recurso e depois eu compro, esse meu apartamento. Esses recursos meus foram de venda de um apartamento que eu tinha menor, de um carro, eu estava sem carro, eu estava morando de aluguel e tudo, na confiança de que tudo estava bem. E eles estavam trabalhando nesses 3 anos, sempre sem nenhum tipo de problema. Só que em outubro de 22, eles anunciam que o recurso da empresa estava na FTX, uma empresa americana, e que teria decretado falência. E ela não pagaria os recursos dos investidores do mundo todo. A empresa que estava operando meu capital, ela operava na FTX. Eu fui para Rio Branco, no Acre, que era uma das sedes da empresa, ela tinha sede em São Paulo, em Brasília e em outros lugares, e fiquei lá 10 dias, nos piores 10 dias da minha vida, porque os donos da empresa não estavam lá nesse período. A operação que eles tinham na FTX foi fechada e lá foram todos os recursos de todos. Nesse momento, eu conhecia um jogador de futebol, o único que eu de fato tive contato com ele e ele me perguntou da empresa. Eu disse, olha, é
uma empresa que opera nessa área, é uma empresa que até aqui tudo bem, mas como todo investimento financeiro tem risco. E ele chamou os advogados dele, os advogados da empresa, eles se reuniram em São Paulo. E eu posso falar o nome do jogador porque ele é um cara honesto. O William Bigode é um cara extremamente honesto. O William Bigode já jogou no Corinthians. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Justo. Metalística da Rússia. Era meu cliente de mentoria, inclusive. Na época ele estava no Palmeiras. Ele estava no Palmeiras, exatamente. E aí o William decidiu que ele ia não só colocar os recursos dele, mas ele também convidou e se convidaram também outros jogadores para fazer o mesmo investimento. Quando a empresa vem à falência, o William é acusado de aplicar um golpe financeiro, que não é verdade. Eu sou acusado de aplicar um golpe financeiro, que não é verdade. Ninguém aplica golpe financeiro no outro com o seu próprio recurso lá. Uma coisa é eu te chamar para fazer um negócio e eu nunca ter feito esse negócio. Mas eu estava lá. Os meus recursos estão lá. E aí, quando em novembro a empresa anuncia que ela não tem como devolver os nossos recursos, meu contrato vencia em novembro, e não devolveria de ninguém porque o recurso estava sendo operado numa empresa americana, na FTX. A FTX faliu, ela está retornando agora, começou a pagar os primeiros contratos de $50 mil. A gente tem esperança de receber, mas eu falo sempre para minha esposa assim, eu creio muito mais em Deus do que na palavra dos homens, né? Se eles vão pagar, né, a FTX, eu acredito que pague. A empresa brasileira, eu tenho dúvida. Se ela realmente estava operando corretamente lá e tudo, né? E aí o William foi exposto nacionalmente, numa reportagem de 16 minutos e 53 segundos, e que eu figuro nos 53 segundos finais, praticamente. Aqueles 53 segundos finais foram usados trechos da minha fala com um jogador indicado pelo William para que eu conversasse e explicasse o que eu estava entendendo do assunto. E aí ele pega as minhas gravações, de maneira deturpada e entrega para um programa de nível nacional. E aí o programa expõe todo mundo, colocando todos no mesmo balaio. Então eu que estava no topo da carreira, no final de 2023, eu caio do topo para o nada. Eu estava na Bahia no período que isso aconteceu, eu estava num evento chamado Raízes, numa igreja de um amigo. Eu ia ministrar no sábado, um amigo ia ministrar na sexta, outro no domingo, e eu estava lá para esse evento. Tudo isso aconteceu, eu estava lá. Quando eu volto para Maringá, e aí, Edson, a pior cidade que eu enfrentei não foi a Bahia, São Paulo, não, foi Maringá. Porque quando eu volto para Maringá, e eu falo disso no livro, eu imaginava assim, eu vou chegar em Maringá, minha cidade, Natal, né, lá eu tenho meus pais, tem pessoas que me conhecem, é possível que alguém me defenda. Foi o contrário. Foi pancado o tempo todo. Aqui, ó, esse jornal, eu fui primeira página. Maringaense, jornalista, acusado de golpe financeiro. Primeira página. Primeira página. Blogs, 24 horas por dia. Fachada da igreja que eu frequentava, endereço do meu escritório, tudo. Então eu vi a minha vida ir para o buraco, né, em muito pouco tempo. E nesse tempo eu fiquei de novembro a maio sem trabalhar. De novembro de 22 a maio de 23 sem trabalhar. Não tinha condição de sair de casa. Todos os meus contratos de mentoria, obviamente, foram cancelados. As minhas contas continuaram as mesmas. E hoje eu estou me reestruturando ainda financeiramente. Felizmente, a minha agenda de mentoria, graças a Deus, voltou. Né? As pessoas que me conhecem confiam. E eu tive muitas pessoas que me procuraram também. Mas, efetivamente, quando você é exposto, você citou a escola base, quando você volta para contar aquilo que de fato aconteceu, ninguém está mais de plantão para te ouvir. Quem te ouviu naquela época, ou quem ouviu a matéria naquela época, não são as mesmas pessoas que vão ouvir agora. Então, esse é um reparo, é um dano que dificilmente você esquece, sabe? Às vezes eu acordo sobressalto, penso sobre isso, enfim. Marçal, quando tudo isso aconteceu, as pessoas, de uma certa forma, a reportagem que foi apresentada no Fantástico linkou você como um dos responsáveis por ter levado alguns jogadores, citou, inclusive, que você também era um dos possíveis sócios da empresa, mas você acaba de citar de que tinha todo o teu investimento, todo o seu dinheiro conseguido pelo seu trabalho, que eu sei há muitos anos você vem trabalhando, também foram perdidos. Familiares também haviam investido nessa empresa. E quando tudo isso aconteceu, o que aconteceu com você? Você parou e, meu Deus, eu estou num sonho, o que está acontecendo? Num primeiro momento, Edson, assim, a primeira ideia que vem é a vida acabou.
você não tem mais nem condição de viver. E aí vem o pensamento suicida, é a primeira coisa que vem. Sério? Chega. Mesmo você assim, sendo um cara criado dentro de igreja, pastor, é uma assim, pessoa que tem uma inteligência diferenciada. O Marçal, eu conheço ele desde muito jovem. E o Marçal, tudo que conseguiu na vida foi trabalhando muito. Ele nunca teve vergonha de trabalhar. De tudo um pouco ele já fez. Jornalista, hoje tem uma experiência, viaja para aprender mais. Trabalhou em grandes empresas. Escreveu já um livro. Agora ele acaba de lançar um livro onde ele conta tudo isso, que se chama Marcado. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o porquê desse livro. Mas eu fico me questionando, Marcel, quando tudo isso aconteceu para você. Eu me coloquei no seu lugar, naquele tal da empatia, e imaginei, bom, o Marcel tem uma estrutura grande, ele vai passar por tudo isso e vai contar certinho o que aconteceu. Mas me parece que na oportunidade não houveram oportunidades para que você pudesse dizer, gente, foi isso. Olha, voltando na primeira questão sua, que é o fato de ter uma estrutura emocional e tal, né? Deixar claro que eu não fui a um ponto para me suicidar. Não é isso. O que eu fiz foi, cara, será que você ainda merece viver? Será que você não vai ser uma vergonha para sua família? Será que não é hora de você dar fim nisso, né? Então, vem o pensamento. Só que o fato de ser um homem de fé e de inteligência emocional, eu falei, bom, eu preciso passar por isso para, de alguma maneira, ajudar as outras pessoas. É óbvio que eu não pensava dessa maneira, né? Eu pensava só em passar por isso, né? E quando eu chego na minha esposa e a gente começa a conversar, e aí eu tenho que dizer o quanto que isso foi importante na minha vida, ela disse assim, amor, a gente tem sementes plantadas na vida de muitas pessoas. Essas sementes vão florescer. Seus verdadeiros amigos vão aparecer. Pessoas vão te dar trabalho de novo, erga a sua cabeça. E ela terminou dizendo a seguinte frase, nenhuma tempestade é eterna, ela vai passar, mas a gente vai ter que passar. E aí foi que eu decidi lutar para de novo falar da minha reputação, de novo falar do meu caráter, né? Algumas pessoas, agora falando da sua segunda pergunta, até me procuraram, né? E eu posso citar aqui, não vou citar veículo, mas nós trabalhamos no mesmo veículo de comunicação e os proprietários desse veículo me ligaram e disseram, a gente abre o espaço, você dirige até as perguntas se você quiser, porque a gente te conhece. E eu falei, olha, nesse momento eu não tenho estrutura emocional para falar. Porque eu vou falar e vou ficar chorando o tempo todo, porque eu não estou preparado para isso. Então, eu teria 1 ou 2 veículos que iriam de fato me ouvir e os outros iriam explorar o tema. E eu tive uma direção clara de Deus. Coloca no livro tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você está passando, diga o que aconteceu, diga como você tem saído. E aí o livro, ele acabou sendo a minha grande resposta. Ele saiu agora dia 24 de fevereiro, oficialmente. Esse é o meu 4º livro. Eu tenho Gestão de Empresas, tenho Salve Sua Vida e tenho Destrave, agora tenho Marcado. Então a minha decisão, Edson, e isso eu falo num capítulo aqui, a minha decisão foi abrir mão da fala e estabelecer o silêncio. E aí tem um capítulo que eu digo, quando o silêncio for o seu único grito. Que às vezes há momentos que não adianta falar, Edson, ninguém quer te ouvir. As pessoas querem te acusar. Acusar é mais fácil do que ouvir, né? Falar é fácil. O difícil é a pessoa falar, Marçal, como você está fazendo hoje. Conte a história, explique, né? Com um testemunho seu de que você me conhece. Eu tive na Band e eu trabalhei no Pinga Fogo durante 5 anos e o Beija-Flor falou assim, vem aqui quantas vezes você quiser. E eu fui lá no pré-lançamento do livro, ele foi no lançamento. E ele falava no ar, ele dizia assim, eu conheço ele, eu trabalhei com ele, eu me espelho no que ele fez da vida. Então eu vou dar espaço para ele. Só que isso é uma minoria, né? As pessoas, notícia boa é notícia ruim. Então eu era um cara de Maringá, bem sucedido, e é mais fácil bater num cara bem sucedido, num cara que teve sucesso na vida e na carreira, do que dizer para as pessoas assim, olha, vamos ouvi-lo, talvez não seja isso, não. Mas hoje, assim, com o coração perdoador, existem coisas que a gente perdoa, mas seguem, né? Por exemplo, eu tenho uma ação na justiça contra o jogador, não contra o William. Eu nem cito o nome dele, que é o que levou para o Fantástico as minhas gravações, as conversas do WhatsApp. Eu tenho um processo contra ele, calúnia e difamação. Já houve 2 audiências, ele não comparece.
E agora a gente parte para outras 2 estratégias, que é a convocação para o WhatsApp, e depois vem o edital público, de uma maneira ou de outra vai ter que aparecer. Tem um processo contra a empresa, e eu quero deixar claro que quando eu fui aqui representante, quando eles usavam o meu espaço, eu nunca figurei no contrato social da empresa. Nunca fui sócio da empresa. Nunca decidi por uma operação da empresa. Eu tenho uma única empresa chamada Capsule Academy, que é minha empresa de treinamento e desenvolvimento. Essa empresa, ela existe. E é nela que eu trabalho desde 2014, quando eu fiz a transição de carreira para só ser treinador de pessoas. Ô Marçal, essa empresa levou também todas as suas economias e de seus familiares? Sim, todos. Quando ela declara que ela operava na FTX, a FTX não ia devolver o recurso da operação, lá tinha 130 mil da minha mãe, uma casa popular que ela vendeu, que ela morava no Moradias Atenas e trabalhava no Brasília Tiberê. Então, para que ela se deslocasse todos os dias, era difícil, meu pai já com idade avançada, o risco de dirigir e não enxergando bem mais, meu pai já não dirige mais, né? E aí ela falou, então, se você está investindo lá, se eu investir esse recurso da venda da casa, dá para a gente pagar o aluguel e esse dinheiro ficar guardado. Eu falei, tá bom, mãe, então vamos fazer isso. Aí fizemos isso. O meu genro tinha, acho que 30 mil reais que ele tinha guardado ao longo da trajetória dele, colocou também. E aí a minha esposa, eu coloquei um recurso para ela, um recurso para o meu filho, vendi o carro do meu filho, porque ele está morando em São Paulo. Falei, então eu vou colocar o recurso do seu carro, que era o Marcha, acho que foi 30 e poucos mil na época. E aí você fica com esse dinheiro guardado, eu vou te ajudando em São Paulo. Quando esse dinheiro render um pouco mais, aí você começa a tirar os juros para você se manter em São Paulo. E todo esse recurso está lá. Minha esposa fez acordo para receber, que o recurso dela era menor. Meu filho também fez, recebeu 2 ou 3 parcelas e não recebeu mais. Eu não fiz acordo, porque eu entrei na justiça, porque o meu recurso era muito maior. Se eu fosse fazer um acordo, talvez eu demorasse 50 anos para receber, se recebesse. Então eu preferi entrar na justiça, até porque quando o juiz olha para mim, ele diz assim, mas você disse que você é vítima, mas você não entrou contra a empresa. Né? Então eu não gosto disso, mas eu tive que entrar. Né? Como tive que entrar com o jogador também, contra ele. E tem um processo contra mim também, de um casal, que entendeu que o fato de ter conhecido a empresa por mim, eu sou responsável pelo recurso deles. Um casal que investiu 100 mil reais. Então eu tive na frente do delegado, respondendo por estelionato. Eu tive na frente da juíza de conciliação, porque o casal queria que eu pagasse, que eu fizesse uma conciliação com eles. Eu tenho um único imóvel hoje que tem uma anotação judicial, eu não posso vender. Se eu vendesse esse imóvel, eu resolveria a minha vida, mas não posso vender porque tem uma anotação. Enfim, minha esposa fala, tá lá para não vender mesmo. Então deixa, porque Deus não quer que a gente venda, por isso foi feita a anotação. Eu gosto da Nil, que ela acha possibilidades em Deus em tudo. Amém. E aí eu fico mais tranquilo em entender que a anotação é para que eu não entregue o único bem que eu tenho de graça. Agora, o interessante é que naquela reportagem que destruiu, vamos colocar assim, a sua vida, Marçal, em nenhum momento cita de que você tinha todos esses recursos seus e de familiares e amigos lá investidos, de que você foi também uma grande vítima. E essa empresa que você ficou durante esse tempo, ela realmente colocou essas aplicações lá nos Estados Unidos, na empresa americana que declarou falência? Quando eu fui para lá, eu vi esses recursos sistemicamente na FTX. Eu vi. Eu tenho esse vídeo gravado. Eles tinham, se não me falha a memória, 24, 25 milhões de dólares aplicados na FTX. E esse dinheiro tinha feito uma virada de uma operação alongada para perto de 30 milhões de dólares. Eles tinham colocado 14, 7 entraram como garantia, ficaram 21 milhões de dólares lá. E eles tinham, acho que no total, 24 na empresa. Esses 24 viraram 31 ou 32 milhões porque eles alongaram a operação para fazer um recurso maior. E aí, quando eles vão sacar o recurso, a FTX declara a falência. Essa imagem do recurso da FTX eu tenho. Só que é uma imagem no digital, né? Você tem que fazer uma ata notarial, eu fiz, mas isso para as pessoas que colocaram o dinheiro lá, para eles assim, eu não quero saber onde está, eu quero que você, como esse casal, quero meu dinheiro, e você que falou que a empresa era boa e tal. Então, a princípio, a operação acontecia lá, né? Como eu não entendo da operação, eu vi na tela do vídeo os valores e o fechamento da operação com os recursos positivos. Agora,
se aquela tela ela era mascarada, se ela apresentava alguma coisa por trás, isso eu não consigo dizer porque eu não sou hacker de internet e muito menos especialista nessa área. A empresa também, naquela reportagem, mostrou que tinha dado como garantia pedras. Uhum. Tudo isso que foi dito na reportagem é o que os donos da empresa diziam. Eles diziam, olha, não fiquem preocupados, nós temos a garantia em pedras alexandritas que valem muito mais do que o recurso que a gente tem lá. Eles diziam que isso estava em São Paulo, numa caixa segurada em São Paulo, e segundo o que eu acompanhei das reportagens depois, porque eu também comecei a me abster de ver as coisas, né? A Polícia Federal foi lá, conseguiu abrir, diz que não tem valor essas pedras do que eles disseram, né? Então aí a gente já não sabe o que era verdade, o que era mentira, né? De repente, passando tudo isso, eu creio que você deve ter se recolhido e você escreve um livro, Marçal Siqueira, Marcado. Como em 16 minutos e 53 segundos, uma vida inteira pode ser jogada na lama? Marçal, me conta deste livro. Esse livro foi assim, no terceiro dia que eu estava em Maringá, eu estava na Bahia, a reportagem sai no domingo, chego na Bahia na sexta-feira, aí na terça-feira eu cheguei em Maringá. Na mesma terça-feira que eu chego, um amigo de Cambé, pastor Everton, ele me liga e fala assim, você está onde? Eu falo, estou em Maringá. Ele falou, estou indo aí. Eu falei, mas o senhor está em Maringá? Ele falou, não, eu estou em Cambé, mas eu estou indo aí. Eu quero te ver. E ele vem, e aí ele entra na minha casa, ele entra, eu estou no horário de almoço, aí eu não tinha nem fome, mas aí tinha uma pessoa que trabalhava em casa, ela falou, não, você precisa comer e tal. Aí eu estou almoçando, ele chega, ele falou, não vim nem para almoçar, não vim para nada. Eu vim para resgatar o que você é. Então, eu vim aqui para você orar por mim, porque eu acredito no Deus que você serve, e depois que você orar, eu vou orar por você, mas eu vim aqui para te dar uma palavra. Você vai passar por uma fase que você vai ter vontade de falar muita coisa. Coloque num livro. Escreva. Escreva tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e o que vai acontecer. Não se preocupe com data de lançamento. Só escreva. Ele me disse isso, e aquela tarde eu não escrevi nada, mas aí o coração vai ficando apertado e você começa a imaginar que você vai perder memórias do que está acontecendo, e aí eu escrevo o título. Ligo para um amigo de Assis, eu falo, posso dar um pulo na sua casa? Ele falou, pode vir. Ele sabia o que estava passando, fiquei 3 dias na casa dele, contei do livro para ele, ele falou, eu vou chamar uma fotógrafa para a gente produzir a capa. Não é essa capa aqui ainda. Aí ele produz a capa, e a capa tinha essa linha ideia de raciocínio, né? Mas era uma capa que tinha acho que eu estava com a mão do lado do rosto, assim, eu tampava um lado do rosto. E aí eu volto para Maringá, continuo escrevendo, e durante 6 meses eu me dediquei, desses 6 meses de silêncio, eu me dediquei a escrever os 8 primeiros capítulos. Crendo que teria um final, né, que a empresa pagaria, eu aguardei. Aí não deu, aí escrevi o 9º, 10º, 11º, 12º capítulo, e são 12 capítulos que em cada um deles eu conto o que está acontecendo, desde o começo dos fatos até os dias atuais, e que tipo de palavra eu recebi de Deus no momento que eu estava só. Como eu me abastecia em Deus, e aí os textos bíblicos fundamentam o que eu estou falando, e aí eu escrevo o texto, conecto o texto com aquilo que é aquela realidade do momento, e ao final do livro, isso foi agora recente, depois de ter terminado todo o livro, eu pensei, falei, parece que falta alguma coisa, né? E eu falei comigo mesmo, falei, olha, eu preciso dar um final para esse livro, que se a pessoa, no desespero, precisar pegar só algumas partes, ela vai lá para o final. E no final eu escrevi um resumo chamado Reflexões de um Aprendiz de Caos, que seria o 13º capítulo, onde eu pego cada capítulo e dou 2 saídas quando aquilo pode acontecer contigo. Que aí, por exemplo, quando tiram de você o chão, quais as 2 saídas você tem que ter? Quando a bomba cai no seu colo, o que fazer? Quando você chega num lugar e você acha que você vai encontrar naquele lugar refúgio, mas é um campo minado, o que você faz? Qual a prioridade em meio ao caos? O que você faz? Quando o silêncio for seu único grito, o que você faz? Então, o que está no final do livro não está no capítulo. No capítulo está o texto bíblico, a história e algumas saídas. Só que as saídas mais recentes, que eu pedi para Deus que Ele me desse, elas vêm só no final do livro e vêm em forma de prática de resumo. Marçal, amigos, você citou
É nesses momentos que a gente conhece os verdadeiros familiares, neste momento. Eu acho que a palavra de Deus, né, a Bíblia, seja ela católica, protestante, ela tem em seu teor todas as respostas para muito do que passamos no nosso dia a dia. E eu vejo que você, com esse livro, faz um desabafo de tudo que te aconteceu e é uma forma de dar uma resposta a tudo aquilo. E com certeza absoluta, a empresa que lançou a reportagem de 16 minutos e 53 segundos, creio eu, não te procurou até aqui para falar sobre isso e mostrar de que uma pessoa que teve o seu nome, de uma certa forma injusta, jogada, escorraçada para todo o país, não está tendo, através deles, uma oportunidade de mostrar uma resposta. Mas eu creio que você está, com esse livro, dando a sua resposta para o Brasil. Mas aqui em Maringá, você disse, momentos atrás, de que foi o local que você acreditava que seria recebido de outra maneira, porque é a tua terra natal, aqui você foi criado, todos te conhecem, mas você sente de que no caos, na tempestade, não houve quem estendesse a mão e dissesse, vem cá, eu vou te ajudar, seja financeiramente, seja apenas com palavras? Eu seria injusto se eu não citasse que algumas pessoas sim, né? Tem um capítulo chamado Maná de Cada Dia aí. O Maná de Cada Dia. Nesse capítulo do Maná de Cada Dia, eu suprimi os nomes e coloquei todas as mensagens que recebi de pessoas. Eu acredito em você, eu estou aqui, e se você precisar, pode me acionar, que eu vou até a sua casa para ver o que a gente faz. Recebi pessoas na minha casa que disseram, eu vim aqui só para resgatar o seu propósito. Eu sei qual é. E independentemente, e pessoas que investiram na empresa. Teve uma pessoa que investiu 600 mil na empresa. A condição financeira dele é bem melhor que a minha, mas isso não diz respeito a ele podia ou ele não podia, ele podia perder ou não podia perder. Não é isso. É que essa pessoa entrou na minha casa e eu falei, ele vai vir querer saber do dinheiro dele, né? Ele chegou e falou assim, eu não vim perguntar de dinheiro. Vim perguntar como você está. E se você esqueceu que você tem um propósito, que é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Ele falou, de alguma maneira, Deus vai te honrar numa trajetória a respeito disso. Então, eu não quero saber do meu dinheiro. Esse meu dinheiro eu vou acionar na justiça a empresa, não você. Porque você apenas me disse que investia lá e acreditava na empresa. Eu não posso processar você porque você também é uma vítima. Eu vim aqui para fazer outra coisa. Então, essa pessoa foi muito importante. Teve um outro amigo que perguntou assim, qual a sua dívida mais alta? Eu falei para ele, falou assim, me dá os 10 boletos que você tem que eu vou pagar para você. E eu falei, olha, não é orgulho, eu quero que você me dê trabalho. Ele falou, ok. Aí eu fechei um contrato com ele de trabalho e ele me pagava por mês metade daquele valor que ele pagaria no boleto, porque eu também não ia fazer o trabalho superfaturado, mesmo que eu precisasse do recurso. E ele me deu trabalho, o primeiro treinamento que eu dei para ele, eu dei parte chorando, parte dando treinamento. Depois eu fui evoluindo e aí eles foram me indicando, né? Então, assim, eu posso citar aqui Eduardo, que é de uma empresa de tecnologia, João Paulo Almeida, que é de uma empresa de celulares, posso citar o Cheder, Chagas, que é da Ademicon. Essas pessoas foram me dando trabalho. Eles começaram a me procurar e falaram, não, você não pode ficar parado em casa não, você tem que trabalhar. Não, eu vou te ajudar. Minha empresa precisa disso, você não faz isso. Aí foi que eu voltei. E em 1º de maio de 23, eu tinha uma pendência com uma médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Ela tinha me pedido sessões de mentoria e eu não tinha agenda para ela. Em 1º de maio ela me liga e fala assim, 1º de maio não, ela me liga uns dias antes. Ela fala, eu quero ser atendido por você. Eu posso citar também, falei, doutora Flávia, eu não estou ainda 100%. Ela falou assim, você como está é melhor do que eu estou. Então eu estou indo. Queira você ou não, eu estou indo para Maringá. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, a Flávia chega em Maringá. No meu escritório nós passamos 2 dias trabalhando. E dali a gente define, ela queria lançar um livro da história dela, a sessão de mentoria começou por um aspecto e terminou ela lançando o livro, eu fui no lançamento do livro dela. Eu pude discursar no lançamento do livro dela, como alguém que ajudou ela a escrever o livro. Então, algumas pessoas sim, Valério. Algumas foram muito próximas, mas eu também vi gente que parecia próxima que ficou distante. Muitos, você não acredita que preferiram deixar você quietinho? Eu não quero ajudar a ficar mexendo nessa ferida. Por exemplo, quando tudo aconteceu, eu assisti, coincidentemente, eu não assisto
Eu fico no streaming, eu fico na conversa com a patroa. E naquele dia, estava com um problema de internet e eu fiquei na TV. E de repente começa e tem a chamada. E na chamada eu vi você. Imagens de você. Peraí. Fiquei até terminar o programa, que foi fantástico. E eu lembro agora e me arrepio, porque eu me coloquei no seu lugar. Falei, gente, e se isso fosse comigo? Eu conheço, eu sei como ele é, eu sei que ele está subindo na carreira de uma maneira fantástica. Me recordei de uma foto que você fez, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, assistindo a uma palestra do Tony Robbins. Tony Robbins. Né? E eu comecei a descobrir quem eu era lendo o livro do Tony Robbins, Poder Interior. O Poder Interior. Muito do que eu sou hoje, graças àquele livro. Documentários do Tony Robbins, muitos ainda... Eu não sou o seu guru. Eu não sou o seu guru, que tem na Netflix, acho que até hoje. Tem. É só procurarem lá. Eu não sou o seu guru. Tem a história daquela brasileira que foi ser viciada, foi estuprada dentro de uma, podemos dizer, denominação, né, de igreja, mas que de igreja não tinha absolutamente nada. Aliás, de igreja podia ter, mas de Deus não tinha absolutamente nada. E eu fiquei, gente, o que eu faria no lugar dele? Eu me imaginei, eu quero ficar quieto, eu quero ficar quietinho. E eu vejo que até hoje, tempo passado, você ainda sente dor ao falar. Seus olhos dizem muito. Os seus olhos mostram de que isso calou fundo e de que Deus tem que fazer um processo grande em sua vida. Mas eu acho, Marcel, que com esse livro, Deus te colocou de volta ao lugar. Eu não o li. Eu apenas vi um resumo, acompanhei o lançamento, vi toda a tua rede social. Eu também percebo de como nós somos julgados em tudo. Talvez pessoas que não soubessem o que realmente acontecia, o que aconteceu, apenas por causa de uma reportagem, o caráter de alguém se desmancha como papel no fogo, ou como aquele simples papel que vai derretendo na água. A pessoa simplesmente passa a acreditar que você é aquele cara, que a televisão, que a reportagem falou, e esquece-se daquele rapaz que foi crescendo e buscando o melhor da vida. Então eu acho que você vai tirar disso, já tirou, uma grande lição. Agora, o que mais dói, creio que eu me coloco no seu lugar muito devido a o poder interior, né? É de que, meu Deus, por que as pessoas são assim? Se somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, por que as pessoas acreditam na voz do outro e não me perguntam? Por que as pessoas transformam um erro citado como se eu tivesse cometido e vão aumentando? O que eu faço da vida? É que a gente vive no mundo da espetacularização, né? Então, quanto mais espetáculo... Ganhar views, ganhar audiência. Isso. Quanto mais espetáculos eu estiver vendo, mas não estiver participando, mas eu estiver ativamente comentando, eu estou fazendo parte disso, e que bom que é com o outro, não é comigo. Então eu posso falar o que eu quiser. E como eu nunca vivi num ambiente de bajulação, eu também nunca soube viver no ambiente de acusação. Então, eu gostei da tua fala e eu vou pegar isso como uma bênção na minha vida. Algumas pessoas que não disseram nada, ou que de repente eu achei que eram amigos próximos e que ficaram mais distantes, talvez tenham feito isso, respeitado o meu silêncio também. Porque eu tive pessoas, um amigo meu, Vinícius, trabalhou comigo na Via Par. Ele, depois de 2 anos, ele me procurou e falou, cara, hoje eu estou te procurando, porque eu não tive coragem de te procurar, porque eu não conseguiria olhar para o meu líder e dar uma palavra de conforto, eu choraria com você. E eu me cobrei muito nesses 2 anos, ele falando para mim, por que eu não falei com você antes? Mas hoje eu estou aqui, Marçal, para te dizer que, cara, eu amo sua vida, eu acredito em você e tal. E aí, assim, tudo isso foi se dissipando, sabe? Aí você disse sobre... há um processo acontecendo em mim ainda, né? O livro, ele vira uma fase, e eu tenho pedido a Deus, assim, eu queria andar muito, Edson, assim, como eu estou aqui hoje falando do livro, ganhando numa palestra ou não, isso não importaria mais, porque o que eu estou recebendo de feedback do livro, e ele vai entrar agora na Livraria Curitiba, no Catuaí, demora isso, contrato, é uma série de coisas. Eu entreguei para o porteiro do meu prédio, por exemplo, onde é o meu escritório.
E eu falei, Fábio, o pessoal está vindo buscar esse livro, eu vou te entregar um para você ler também. Eu subi, entreguei para ele de manhã. Quando eu voltei na hora do almoço, ele estava na página 50. Não é um livro difícil de ler. Ele falou assim, cara, não consigo parar de ler. Aí ele se incomodou porque as pessoas ficavam pedindo para ele, abre a porta, fecha a porta. Ele falou, fiquei nervoso porque eu queria ler. E aí quando ele termina, ele fala assim, cara, eu te admiro porque você passou por algo que eu não sei se eu passaria. Então eu ouço muito isso. E o maior intuito agora que eu tenho é que meu coração continue sendo tratado para que eu não tenha resquícios de falta de perdão para ninguém. E que também alguém que se sentiu lesado seja perdoado, me perdoe também, porque eu nunca quis lesar ninguém. Mas o intuito agora não é nem falar a verdade, sabe? É colocar situações pelo livro que podem ajudar outras pessoas a no momento de crise, porque como você disse, eu emocionalmente sou uma pessoa preparada. E também sou um homem temente a Deus. E eu sei que se eu tivesse colocado fim à minha vida, para onde eu iria? Então, muitas pessoas não têm essa oportunidade de dizer assim, deixa eu ler o que está lá antes que eu coloque fim à minha vida. Então, o livro tem esse objetivo. Tanto que no final, eu falo, olha, hoje eu estou aqui escrevendo e eu sou grato a Deus por fazer isso. Porque eu não sei onde eu reuni forças, porque em algum momento eu pensei que eu não estaria aqui para contar isso para vocês. Marcel, que Deus te abençoe, que esse livro possa chegar em todas as pessoas que viram aquela matéria, que o Brasil possa ler. Amém. E saber de que você não foi aquilo, você não é a pessoa responsável por tudo aquilo, já que você também foi um dos grandes prejudicados, e mais do que os outros, não foi só o dinheiro, os outros foi o dinheiro. Você teve seu dinheiro perdido, tomara que ele volte, e teve a sua reputação, como você frisou aqui, jogada na lama. Mas vamos nos lembrar, Marcel, de que da lama nós viemos, que é do pó. Uhum. Né? Da lama nós fomos feitos. Então, da lama você se restabelecerá, com certeza, e já está fazendo isso. Eu só te procurei pela entrevista quando eu vi na sua rede social o teu convite para o lançamento do livro. E eu adoraria ter ido, mas infelizmente naquele dia tinha um compromisso, de igreja inclusive, não tive como ir. Mas naquele momento eu disse, bom, ele escreveu o livro, ele está voltando à vida. Então agora é a hora de conversar com ele, porque já tínhamos o programa aqui. E logo no começo eu imaginava em ter te convidado, mas não, é o momento de que Obrigado ele ficar por isso. quieto. Obrigado. Não adianta, eu vou fazer o quê? Não, ele tem que ficar quietinho. Deixa ele lá, porque isso demora. Quando você tem uma briga de família, você fica incomodado. Agora, imagine aquilo que te aconteceu. Eu te desejo muito boa sorte e que Deus, que esteve contigo esse tempo todo, continue, claro, te abençoando e abençoando as pessoas que usam e se beneficiam com o seu trabalho de mentoria. Amém. Deus te abençoe e muito obrigado por ter vindo. Amém. Eu te agradeço também, Edson. Muito obrigado pela oportunidade, pela graça de Deus estar aqui hoje, né? Você falou uma coisa super importante. Na semana de lançar o livro, na sexta-feira, eu recebi uma mensagem de uma pessoa da igreja que eu frequentava, e ela disse assim, você vai lançar livro, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de ir para um palco? Você não pediu perdão para as pessoas que investiram porque acreditaram em você. Você se diz pastor, mas você vai agora lançar um livro para fazer papel de vítima. Você é legendário, você sobe a montanha, você dá palavra para as pessoas, você está bem com isso? E eu falei assim, falta pedir perdão para você, eu te peço perdão. E continuei a minha trajetória. E você falou uma coisa que essa pessoa não pensou. Se você perdeu dinheiro lá, como eu perdi, se você já perdeu dinheiro em algum lugar, mas a sua imagem não foi exposta, você voltou a trabalhar no outro dia. Eu não tinha condição emocional de trabalhar, porque a minha imagem era o que era mais forte. E eu falei para Deus, Deus, o que eu mais tinha na minha vida era a minha imagem. Ele falou, pois é, agora você só tem a mim. Você não tem mais a sua imagem, né? Aí eu fui bem para Jó mesmo, antes de eu te conhecer, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Edson, Deus abençoe, muito obrigado, e que eu possa chegar a lugares inimagináveis para abençoar outras vidas. Amém. Muito obrigado, Marcel Siqueira.